E eu vou passar a relatar como foi essa visão. Eu estava de joelhos junto com as minhas irmãs e simplesmente fiquei no trabalho de concordância para que nós pudéssemos realizar essa oração em acordo. A dirigente começou a apresentar as orações diante de Deus e eu me lembro que no terceiro amém eu vi saindo do meio da roda das irmãs da oração uma bandeira do Brasil que começou a se erguer em direção ao céu. A bandeira era linda, ela era muito grande, as cores eram brilhantes. Eu me lembro que a bandeira estava tão linda que eu falava, Deus, que bandeira é essa? Que linda está a bandeira do Brasil. E eu me lembro que eu continuei, em momento algum, abri os olhos, né? Eu conseguia compreender que era uma visão. Eu fiquei conversando com Deus apenas e perguntando, né? Que bandeira era essa? E na medida que a bandeira subia em direção ao céu, ela ficava maior, né? Ela ficava mais viva, as cores, ela ficava mais bonita. Quando eu olhei para cima, somente o céu envolvia a bandeira do Brasil. Você saiba me desculpar, que ainda não falo perfeitamente o português, provavelmente não faço isso nunca, porque eu carrego meu sotaque, né, de espanhol. Mas eu oro para que Deus possa te fazer compreender tudo que eu estou falando, porque é da parte de Deus. Quando eu vejo essa bandeira em volta do céu, o Senhor fala assim para mim: eu estou abençoando esta nação. A minha bênção está sobre a nação brasileira. Então eu fiquei assim maravilhada com aquela visão, quando eu começo a ver que pelo mástil da bandeira estava subindo algo em direção à bandeira. Quando esse algo começa a se abrir, era a bandeira vermelha. Essa bandeira começava a agarrar a bandeira do Brasil, como querendo subir por ela, mas ao mesmo tempo queria abafá-la, né? Ela queria cobri-la. Eu via que a intenção daquela outra bandeira, que era bem menor, ela queria somente cobri-la, queria ela ficar na frente, que desse para ver somente ela, né? Eu me lembro que eu comecei a ver, a partir dessa situação, começou uma briga entre as duas bandeiras muito grande. A bandeira do Brasil, às vezes, ficava enganchada da ponta daquela bandeira vermelha, mas ela brigava, lutava e ela se soltava e voltava a flamear em volta do vento. Mas aquela a bandeira vermelha, sendo bem menor, ela conseguia relutar, conseguia voltar, agarrar a bandeira e conseguia voltar a enganchar uma ponta e tentava escondê-la embaixo dela, mas a bandeira do Brasil voltava a lutar e ela resistia e ela se abria de novo. E nessa briga entre as duas bandeiras, eu fiquei na expectativa do que ia acontecer. Eu falava, Deus, que isso, Pai? Que briga é essa, Senhor? Eu me lembro que a voz de Deus disse assim claramente para mim: diga para o meu povo que se chama pelo meu nome, para se posicionar nas urnas, porque meu povo tem se corrompido. Ele começou a duvidar. O meu povo tem emprestado seus ouvidos ao inimigo, está confundido. O meu povo começou a brigar entre si. O meu povo está se dividindo e perdendo a força. Diga para o meu povo que se chama pelo meu nome para se posicionar nas urnas, porque ainda a minha bênção está sobre a nação. Então, quando a voz de Deus calou, eu fiquei assim, eu continuava vendo aquela briga e eu falava, Deus, por que o Senhor não me mostra o final daquela briga, o resultado daquela briga? Porque o Senhor não me mostra, o Senhor só me mostrou aquela briga entre as bandeiras, papai.
Então o Senhor voltou a me responder. E ele disse: é porque eles vão definir nas urnas. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se curvar, eremanto de me quemanassia, rirebarabaxi, eremecomanaya. Escuta a voz de Deus, povo de Deus. Escuta a voz do Espírito de Deus que está falando com você. Escuta a voz do teu Deus. Se posiciona. Se você é filho de Deus, como diz que é, se você é o povo de Deus, como diz que é, busque a presença de Deus, pague o teu preço, dobre o teu joelho, entre em jejum. Se você está confundido, se você entendeu que não deve falar de política na igreja, busque o conhecimento da palavra de Deus. Desde os primeiros tempos, o Senhor fez o homem para subjugar a terra, para governar, sendo o representante dele. Ele nos fez a imagem e semelhança e nos deu a capacidade de governar. Como é que nós dissemos que não podemos participar da vida política, que não podemos falar de política na igreja? A gente tem que falar de todos os assuntos da nossa vida, de todas as áreas da nossa vida. E é claro que trazendo cada um deles à luz da palavra, claro. Mas se você estiver buscando crescer no conhecimento, Deus vai revelar-se a você. Ele não vai te deixar confundido. A palavra diz que se por acaso os justos possam ser confundidos, os justos são aqueles que estão no justo juiz, que é Jesus, no justo advogado, que é Jesus. São aqueles que estão em Cristo. Mas eles podem ser confundidos se eles não ouvirem a voz dele e colocarem em prática a sua palavra. Acorda, povo brasileiro! Quando Deus me disse isso, que era porque vocês iam definir nas urnas